E aí, beleza? Mais uma edição do programa Rock Café. E hoje eu trago um amigo de infância. A gente morava de vizinho de frente há muitos anos e seguimos a mesma carreira de música, né? E nos cruzamos pelo caminho, já até brigamos pelo meio do caminho, mas a amizade foi mais forte, graças a Deus. É o Luciano Boca, a maioria conhece por Luciano Boca, alguns conhecem só por Boca, e é uma referência dentro do blues, não só de Poços de Caldas, mas de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E ele vai falar aqui das influências todas dele e dos caras que ele já trouxe para tocar aqui em Poços de Caldas, os caras internacionais que ele trouxe. Fala aí, Lu, como é que começou a música na tua vida? Então, é até assim, um fato bastante interessante, que a gente morava numa vizinhança, e é uma vizinhança que se tornou musical, né? Nós começamos na música mais ou menos no mesmo período, né? No começo da década de 80. Eu me recordo que a primeira banda que eu montei foi em 85. Aham. Né? Mas assim, era uma banda de garagem que não saiu da garagem naquela época, né? A gente só ensaiava e fazia, o lance era tocar. Não tinha instrumento, a gente alugava instrumento para tocar. Vocês alugavam o instrumento? Cara, a gente alugava a bateria do Toninho Nova Era, que na época tinha uma banda, verdade. né, que era a banda, Era a Nova, banda Era. Nova Era. Tinha um ônibus, eu lembro que tinha um ônibus, morava lá no Antônio Carlos ali, e a gente ia a pé, lá do Gilbertinho, da onde que é a pizzaria ali, que a gente ensaiava lá, né? Abraço para Adilson. A Adilson era o batera, né? O William era o guitarrista, né, que hoje mora no Japão. O baixista era o Renato, que é primo deles também, era um lance bem em família. E na realidade eles começaram com o Carlinho, que é fotógrafo, Carlinho Piriri, que era o cantor da banda. Aí eu comecei a participar, o Carlinho acabou saindo e a gente continuou com essa banda, que também ia e não ia pra frente, né? E aí depois, mais adiante, veio... Eu vim montando várias bandas que a maioria não dava certo, né? Aquelas coisas que era comum mesmo com as bandas de garagem, né? Nessa época, assim, né, a cena do rock nacional era muito forte, né? Muito forte. Então, eu acho que basicamente as influências, eu acho que tanto minha quanto suas também, começou naquele lance do rock nacional. Embora, assim, eu já tinha umas influências lá de trás. Eu não sei se você recorda, mas do lado de cima da minha casa morava o professor Jesus. Foi um professor que morou aqui muitos anos, né? E eu lembro que ele tinha 4 filhos, se não me engano, e ele tinha uma filha que chamava Régia, e ela era fanática em Elvis Presley. Eu lembro quando Elvis morreu por causa dela, porque ela tinha o quarto todo cheio de pôsteres do Elvis. Era uma vizinhança muito boa, que já não existe hoje, né? Esse tipo de vizinhança, assim, aquela amizade que a gente tinha de conviver um com o outro ali, um dentro da casa do outro, né? Era um lance bem bacana. A vida moderna hoje parece que não permite mais esse tipo de coisa. Tudo afastado. Né? Tudo, as pessoas vivem de uma forma diferente, né? E ainda mais depois da pandemia, né? Mas naquela época, assim, eu vim pelejando, né? Eu tinha essas influências, sempre gostei muito de rock da década de 50, 60, o som que eu sempre mais gostei, assim. E até isso foi até 85. Em 85 eu comecei a gostar de outros rocks mais pesados, né? Por conta do boom do Rock in Rio, né? Eu fui conhecer bastante coisa, Scorpions, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, AC/DC e tal. E comecei a gostar desses rocks assim, mais pesados também, né? Fui conhecer Pink Floyd, né? Essas coisas que o pessoal gosta bastante também. Eu tinha um cunhado que gostava muito de Pink Floyd. Então eu fui conhecer pelo meu cunhado Pink Floyd, Supertramp, Man at Work, aquelas coisas assim. Só coisa legal, né? Só tinha coisa boa nessa época. Tinha coisa legal. Tinha coisa brega, mas engraçado que as coisas bregas eram boas, né? Hoje a gente olha assim, até com saudosismo para algumas coisas que na época a gente falava, pô, credo, né? Então, e eu tive influências também de outros gêneros, como sertanejo, que meu pai gostava muito de sertanejo raiz, meu pai gostava muito de música de bolero, né, essas coisas assim. Eu aprendi também bastante com ele sobre isso, samba canção, Nelson Gonçalves, aquela coisa toda. E depois tinha um tio meu, né, do lado de casa, tio
Tio Chão, que você conheceu também, sim. né? Pai do Sidney, do Duco, tudo. O Tio Chão gostava muito de Frank Sinatra, Nat King Cole, tinha um gosto mais refinado, né? E eu Até agora só falou coisa boa. só fui consumindo essas coisas. Aí chegou em 86, eu acho que foi um divisor de águas para mim. Porque em 86 eu assisti o The Blues Brothers, que os irmãos Filme, cara de pau, né? aqui no Brasil. É. Título que não tem nada a ver com o filme na realidade, acho que até prejudicou. E é um filme famoso até hoje, né? Não, tanto que os estúdios lá da Universal ainda encenam ali aqueles personagens até hoje, né? Eles têm ali um dos grandes atrativos, inclusive, dos estúdios lá acho que é em Orlando, né? Se não me engano. E no mesmo período eu assisti o Crossroads, do Ralph Macchio. Do Ralph Macchio com Steve Vai. Aquele Joyce Meca, que era o velhinho que fazia o ator lá, o Willie, cachorro cego Brown, né? E quando eu vi esses dois filmes, eu falei, porra, eu quero tocar isso aí. Porque no filme dos Blues Brothers aparece uma cena na Maxwell Street, em Chicago. Era uma rua que tinha em Chicago, não existe mais essa rua. Era uma rua que todo mundo que migrava do sul dos Estados Unidos para lá, com talentos musicais, eles tocavam na rua. Ali que surgiu o lance de se tocar em rua, essa cultura de tocar em rua. E com blues. E ali, vários desses grandes nomes que deram origem ao rock and roll passaram pela Maxwell Street, né? E essa cena aparece que eles vão chegando com um carro, né? Eles num carro de polícia, né? Que eles compram um carro usado de polícia. E eles vão chegando assim, e aí os atores, só para eu lembrar, é o James Belushi ou o John Belushi? John Belushi. Que era o pai do James Belushi. Não, eles são irmãos. O John Belushi é irmão. E o outro é o Dan Aykroyd. Dan Aykroyd. É, isso mesmo. E aí, assim, eles vão chegando com o carro e aparece uma cena que eles estão tocando na rua, uma banda de blues. E você olha a cena assim, a princípio eu não sabia nem quem que eram aquelas figuras, né? Era John Lee Hooker, acompanhado pela banda, que era a banda do Muddy Waters. Porque no final da década de 70, e foi o período mais ou menos que esse filme foi filmado, a banda do Muddy Waters, que acompanhava ele há 20 anos, e desde o final da década de 60, os caras começaram a dar uma pressão nele que queria ganhar mais. E eles estavam numa turnê na Europa. E ele pegou e falou assim, não, beleza, tudo bem, não tem problema. Eles terminaram a turnê, chegaram em Chicago, ele mandou todo mundo embora e montou outra banda. E na realidade, essa banda, que é a banda que aparece tocando no filme, eu toquei com o baterista, que aparece na cena do filme. Olha só. Que é o Willie Big Eyes Smith. Eu trouxe ele em pós, inclusive meses depois ele ganhou um Grammy e depois descobriu um câncer e morreu. Então assim, toquei com o Willie, e quando o Muddy Waters desfez essa banda, ele montou uma outra banda, e o guitarrista era o John Primer, que foi o primeiro norte-americano que eu produzi. Né, dos vários que eu já produzi, e inclusive acompanhei ele em turnê por várias partes do país, tudo, tocamos aqui em Poços 2 vezes aqui, né, e hoje o John, assim, é um dos nomes que está em maior ascensão, assim, no blues norte-americano, né, tradicional. Inclusive acabou de ganhar agora um Blues Music Awards. E foi a partir daí que eu comecei, eu falei, poxa, é isso que eu quero. E eu me recordo que eu saía atrás de disco, naquela época não tinha internet, então assim, para as pessoas mais novas, né, que já vivem esse novo universo, né, essas gerações aí atuais, para que o pessoal possa imaginar assim, pô, a gente, quando tinha que pesquisar alguma coisa, era de informação, né, de boca a boca, ou revistinha que a gente comprava na banca de revista, né. Então, eu me recordo que eu fui na Musical, aqui, né, na Rua Assis, né, onde que hoje ali é uma pastelaria do chinês ali, né, e cheguei lá e falei, poxa, eu quero um disco de blues, e fui atendido pelo Cássio, né, que depois foi ser meu professor de inglês, inclusive. Eu falo que o Cássio, assim, é um grande influenciador na minha carreira, inclusive.
E o Cássio pegou e falou assim para mim, não, aqui na loja não tem disco de blues, mas eu tenho em casa e eu posso ceder um para você. E ele me vendeu um disco, inclusive, do próprio John Lee Hooker, que é o artista que está ali se apresentando no filme. E eu levei para casa, mas John Lee Hooker é muito raiz, é a mesma coisa que você querer aprofundar em sertanejo. Eu tô falando de sertanejo de verdade, não é essa coisa de hoje, não. E tentar começar por Zilizalo, Tonico Tinoco, é muito raiz. Talvez, assim, para uma pessoa assimilar, assim, né, primeiramente, assim. Mas, o que aconteceu? Eu levei aquele disco para casa, falei, não, mas eu vi o filme, tinha um som, né, mais... Swingado, mais né? swingado, mais... Não é bem isso aí. Mas eu continuei nas minhas pesquisas, com as minhas influências, né, eu sempre tive uma grande influência também, de Barão Vermelho, de Raul Seixas, de Caminhos de Vênus, muito Caminhos de Vênus, eu sempre fui... Que era o artista que era influenciado também por esses caras. Por esses caras também. Né, eu sempre tive uma influência muito grande de Caminhos de Vênus, inclusive acompanhei o Camisa desde o começo até o final, né, por muitos anos, né, inclusive quando o Marcelo já estava com o Raul, né, eu cheguei a assistir shows do Raul Seixas, eu cheguei a, inclusive, dividir palco com o Marcelo aqui, um ano depois da morte do Raul, né, o que me fez até desenvolver um determinado grau de amizade com ele, que a gente tem até hoje. Até um tempo atrás a gente ainda se falava aí, ele ficou um tempo fazendo alguns programas de rádio, né, que eu acompanhava também na Transamérica na década de 90, depois, mais recente aí na Rádio Kiss também, ele fazia um programa com o Corte Real, que também é outro amigo também que eu acabei conhecendo aí no meio musical, né. Ricardo Corte Real, um puta guitarrista de blues, por sinal, toca muito bem ele, já chegamos a tocar junto também. E a partir desse momento, assim, né, as bandas começaram a acontecer mais, aí pintou o BA Bar, né, aquela época, Gincana, BA Bar, aquela coisa toda, a gente já estava... Já tocando. Já estava tocando aí, e na época do BA a gente tocava com frequência naquele bar, né, tanto eu quanto você. Verdade. Tinha outras bandas também, mas eu acho que a gente era, assim, das bandas mais atuantes naquela época ali tudo. E depois vieram outras bandas, e eu me recordo que quando acabou o vinil, que o CD chegou no mercado, eu não tinha aparelho de CD ainda, mas um dia eu estava vindo aqui na Prefeito Chagas e entrei na distribuidora Playboy que tinha ali, né? Que era da Zezé, né? Uma revistaria. Revistaria. E entrei, não nesse segundo endereço, ainda era um corredor, era onde que foi depois a Disc Jockey. Isso. Né? Do seu Nunes, pai dos meninos lá. Eu entro lá, na hora que eu entro assim, poxa, é mesmo, eu não lembrava disso, né? Ele foi o primeiro dono. Eu cheguei lá, assim, e vi alguns CDs de blues, sem conhecer. Aí eu olhei, assim, Muddy Waters, falei, pô, tem como ouvir? Ele tinha um aparelhinho ali que você podia ouvir. Aí depois começou aquele som, cara, blues Chicago, bum, 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 e gaita junto, tudo. Falei, putz, é isso aí que eu quero. Aí eu me recordo que tinha 3 CDs lá, eram umas coletâneas que saía... começaram a ser distribuídas no Brasil pela gravadora Eldorado, e tinha uma outra que chamava Movie Play. Essa Movie Play... Tinha uma gravadora Movie Play. Lançou muito disco de blues aqui no Brasil. Né? Então, eles lançavam da Antones, que era um selo de Austin, no Texas, e também relançamentos assim, da própria Chess Records, essas outras gravadoras de blues, né? E aí eu peguei Muddy Waters, peguei Jimmy Rogers e peguei Pinetop Perkins, né? Aquilo ali foi uma base muito grande. E eu me recordo que em 93 saiu uma coleção de um escritor espanhol, se não me engano, chamava, se não me engano, Carlos Tena, alguma coisa assim, que lançou uma coleção que era vendida em banca de revistas, que eram os mestres do blues. E aí eu fiz 2 livros, até tenho esses livros em casa até hoje, e foram 60 CDs.
Então, saiu um fascículo e o CD, né? Junto. o fascículo e o CD. E nós fizemos essa coleção, eu e um amigo fizemos junto. Eu acabei ficando com os livros e ele com os CDs. Né? E aí, pô, aquilo ali abriu um leque violento. Aí depois o Barão montou uma lojinha de CD, começou a vender os discos dele ali na Galeria OJC ali. Sim. Aí compramos bastante disco do Barão também nessa época. Peguei amizade com o Barão também, figuraça, grande influencer também na carreira artística. A gente dividiu muitas garrafas de rum aí, tocando violão, sabe? Nas madrugadas a gente tocava muito junto assim, sem propósito profissional nenhum, só pura curtição, mas coisas muito boas, né? A gente viveu ali naqueles momentos. E tudo isso foi contribuindo, né? Eu fui tentando montar bandas, montei algumas bandas com o Alessandro também, já nessa intenção de tocar blues com o Alessandro, o Juninho e na época era o Cunha. O Cunha baterista. Na batera. Emerson. Depois dessas bandas, aí um dia eu estava vindo na rua, eu estava trabalhando numa empresa na época de panificação, e eu fui fazer uma entrega na Padaria Brasil, que era aqui na Racis, né? Parei a Kombi ali e naquilo vinha vindo o Marco, né, que tocou com você há muitos anos também, né? O Marco não toca comigo até hoje. Ó, Marco, e aí, beleza? Pá, tal. Pô, cara, eu tô aqui pensando em montar um trabalho de blues. Vamos. Eu posso levar um amigo meu? E ele apareceu com o Naná. Né, que até então eu não conhecia o Naná, assim. Conhecia o Naná de vista, da galera, tudo assim, mas não conhecia ele pessoalmente, né? O Naná era aluno do Lourinho, já tinha uma técnica legal de violão, já tava, né? Violão, guitarra, tudo. E ali a gente montou o Clube 34 Blues, que depois acabou virando 34 Blues, ninguém falava Clube 34. E até as pessoas perguntavam o porquê desse nome. Esse nome surgiu por conta de uma música que era do Big Alambique, que na música os caras cantavam e falavam Clube 34 Blues, e aí a gente, vamos pôr esse nome na banda. Até foi uma sugestão até do Marco mesmo, sabe? Vamos pôr esse nome aqui. E era um trio, né? Era um trio, era eu, o Naná e o Marco. Mas aí a gente começou a fazer alguns shows, e aí acabou virando banda, que a gente colocou o Fabinho Guilherme para fazer a cozinha. Baixista e baterista. E aí acabou virando uma banda, aí veio aquele período do Tio Darcy, que eu comecei a produzir uns shows no fundo do Tio Darcy, comecei a produzir uns shows na boate do Palace, no Palace, né? Depois fui ser delegado dos músicos, fiz aquela jam session lá no Palace, regada a uísque, salgadinho. Os músicos passaram muito bem, cara, sabe? Assim, eu acho que não pode reclamar, porque nunca tiveram uma festa daquele nível no Palace, sabe? Com regada a cerveja, uísque e salgadinho, sabe? Pô, foi um festão, bancado pela Ordem dos Músicos. Fiz a Ordem dos Músicos bancar a festa. Aí juntou eu... Falida a Ordem dos Músicos. Falida a Ordem dos Músicos. Foi a única coisa que a Ordem dos Músicos fez por nós. A única coisa que a Ordem dos Músicos fez por nós. Isso aí. Em todos esses anos. Pra que serve aquilo? Não, hoje nem existe mais, né? Assim, pessoal, não existe mais obrigação, né? Com a Ordem dos Músicos. E na realidade, assim, se existisse uma proteção profissional, seria muito importante. Tanto que hoje em dia está totalmente inviável, né, o trabalho profissional como músico. Né? Existem setores profissionais assim que já não, para mim já não é nem um pouco mais interessante. Por exemplo, tocar em bares, né? Hoje eu vejo assim que tem bandas que o que eles cobram a banda inteira, assim, sem querer desfazer, não paga meu cachê. Sim. Então fica difícil, né? E pós-pandemia isso ficou horroroso. Né? Piorou muito. Piorou muito. Já era ruim antes, piorou depois da pandemia. Não é nem que manteve, ficou pior. Ficou pior. E assim, eu tenho visto assim que aquela cena forte que nós tínhamos na cidade, né? E a gente conhece porque a gente conviveu, aprendeu com muitos desses músicos do passado, muitos ainda estão aí, né? Graças a Deus ainda nos encantando aí com seus trabalhos maravilhosos, caso do Lourinho. O Lourinho Conrado. Pois é. Uns né, Josimar. São referência, né? Quantos músicos maravilhosos aí que a gente tem aí, o Perac, né? Alguns músicos até que já não estão mais aqui, mas né, memoráveis. E de repente a gente vê essa cena
sendo reduzida a um seleto grupo de pseudo-artistas. Eu não gosto de falar isso. De não artistas. Não artistas. Né? Hoje, assim, eu acho que o talento é a última coisa que é pesado. Né? Aliás, muitas vezes eu acho que não tem peso algum, sabe? Existe um cenário hoje de blues no Brasil? Bem fraco. Bem fraco. A gente tinha o Blues Etíricos, né, que era uma banda realmente aí que foi referência para todos nós. Celso Blues Boy, Celso morreu. Faleceu, né? O Greg do Blues Etíricos morreu também, né? Isso já deu uma balada assim na estrutura da banda. Morreu outros caras, Ricardo Vedder, que era do Big Alambique também, né? E Fernando, Dr. Feelgood, que era um grande gaitista de São Paulo, também morreu. Mas não teve uma renovação? Então, com influência desses caras? Blues Etíricos, Celso Blues Boy, cara, do Alambique? Assim, eu vejo uma cena, existem alguns nomes, por exemplo, Igor Prado é um cara que fez nome no exterior, mas aqui no Brasil não faz nada. Tem um moleque no Sul que apareceu tocando violão aí, chama Enzo Vieiro Bado, o nome dele. Cara, é um fenômeno, moleque. Ele toca igualzinho um negão americano, sabe assim, e country blues, com violão, sabe? Que é uma coisa mais rara até lá nos Estados Unidos mesmo, né? Uma coisa que não é mais tão utilizada desde o tempo do Muddy Waters, que eletrificou a coisa, né? Mas eu vejo assim, cara, que não pinta mais ídolos. Isso é verdade. Pô, ainda que sejam ídolos influenciados pelo blues, como o Eric Clapton, por exemplo, que deu uma sumida porque ficou doente e tal, não aparece. Cara, mas você não vai ver um outro Eric Clapton. Um exemplo é o Eric Clapton, né, de um grande artista. Não. Mas existem vários outros que são influenciados pelo blues e que ficaram meio que... John Mayall morreu agora há pouco tempo aí também, né? Já bem velhinho já. Os Rolling Stones fazem shows de tempos em tempos, né? São super influenciados pelo blues americano. Os Stones ainda se mantêm, né, cara? Assim, ainda. Pô, os Por caras incrível são, que pareça. Né, Paul McCartney, né? Tá aí ainda firmão, mas, cara, já estão com uma idade avançada, né? Sim. Então a gente vê, né, o próprio Steve Tyler, né? Anunciou aí já a aposentadoria, Elton John. O Aerosmith ainda gravou um disco só de blues há uns anos. Eles gravaram um disco só de blues. Ele manda uma gaita, cara, e até ele é bom na gaita. Sabe quem é um puta gaitista? Bruce Willis. Eu tenho um vinil dele, cara. Ele verdade, o Bruce Willis, ele toca e canta. É verdade. Toca e canta. Eu lembro desse disco dele, no auge da carreira dele, como ator, ele lançou esse disco. Verdade. Ô Lu, fala os artistas que você trouxe para Poços, né? Nesse meio tempo que você estava com 34 Blues, aí depois você se lançou com o seu nome, né? Como Luciano Boca e tal. Na carreira solo, que foi bem sucedido e é bem sucedido. Que foi quando você começou a trazer alguns artistas internacionais para Poços, né? Para fazer shows aqui. Fala dessa turma que você trouxe para cá. Então, cara, as coisas na minha vida... Como é que aconteceu isso? Acontece tudo assim de uma forma muito misteriosa. Eu acho assim, cara, que tem coisa que é para acontecer. E a minha vida, às vezes eu penso até de contar umas histórias assim, porque, cara, minha vida é cheia de coisa maluca, né, cara? Quando eu era criança, eu não sei se você recorda disso, eu era incendiário, eu gostava de pôr fogo nas coisas. Você lembra que uma vez eu e o teu irmão pusemos fogo... Isso que eu ia falar, meu irmão deve lembrar. Nós fizemos isso, pusemos fogo no lote. Nós falava lote. No lote, lá de casa, é verdade. O terreno do lado de casa, a gente falava no lote. Aí nós pusemos fogo no lote, teve que o bombeiro lá apagar, foi mó, nossa, estender pá, nós ficamos de castigo. O Gelo ficou de castigo e eu também mal coisa. O meu irmão tá vendo isso aí, ele vai lembrar disso aí. Cara, muito engraçado, cara. E nós era terrível, né? A vida de moleque, né, cara? Moleque, fazia arte, né, cara? Fazia parte. Então, tipo assim, eu não podia marcar com um isqueiro, com fósforo, porque eu punha fogo nas coisas, cara. Eu pegava assim, acendia o isqueiro e ficava olhando. E eu, cara, assim, cresci. Já na adolescência eu fui descobrir que eu era filho adotivo, eu não sabia. E aí, tipo assim, cara, eu fui depois, porque uma irmã veio me procurar, uma irmã biológica, e fui descobrir que a minha mãe biológica tinha se matado jogando fogo, ela tinha o fogo no corpo. Então, assim, existia ali uma influência espiritual
que me fazia fazer aquilo ali de repente, entendeu? Então, eu vejo a minha vida de uma forma muito louca. Eu tinha vontade de escrever um livro, né? Quantas coisas que eu vivi, quanta merda que eu fiz na vida também, sabe? Eu não escondo nada de ninguém e acho que nem tem porquê, né? Eu acho assim que eu sou um sobrevivente, né? Dos meus amigos assim de adolescência, eu enterrei muitos amigos, né? Naquela época por conta de drogas, os caras caíram em droga injetável, acabaram contraindo HIV, muitos morreram de overdose. Foi uma realidade de muitas pessoas. Isso assim foi muito transformador para mim, ter vivido tudo isso, né? E eu vivi tudo de uma forma intensa, sempre. Eu sempre vivi a vida de uma forma intensa. E muitas coisas aconteciam na minha vida assim, por acaso, cara. Né? Então, assim, por acaso eu acabei indo tocar com o Marcelo Nova. Por acaso, um dia eu parei de tocar, fiquei uns tempos sem tocar, quando meu filho Pedro nasceu. A cena já estava ruim, né? E os bares aqui da cidade começou a fechar as portas para muitos músicos. Isso é uma coisa que você sabe que aconteceu naquele período, há uns 20 anos atrás. E era um período que eu precisava muito da música, inclusive para sobreviver. Mas aí pintou essa oportunidade de trabalho, eu fui trabalhar no bar. E quando eu fui trabalhar no bar, na ocasião, conheci o Evinho, um que é professor. Na época ele era estudante ainda, frequentava o bar como estudante e trocava muita ideia sobre música. E eu usava o Emule para baixar música, né, para baixar disco. E ele falou, que Emule, cara, o negócio é o SoulSeek. E aí, tanto que eu estou usando o SoulSeek até hoje, cara. E assim, perdi toda a minha coleção de disco num problema que deu no meu HD. E eu tô conseguindo recuperar tudo através do SoulSeek. Sabe, assim, agora até pegando naqueles formato FLAC que vem bem mais, com mais qualidade. Qualidade, né? pô, maior, né? Maior, que vem maior e tal. E aí, assim, cara, no SoulSeek, pesquisando disco, um dia tinha um chat ali, né, de usuários, tinha uma sala só de blues, e eu comecei a entrar nessa sala e comecei a conversar com os americanos. E ali eu conheci, sabe, pessoas assim que produziam em outros países. Eu conheci um cara que produzia na Sérvia, conheci um cara que produzia na Espanha, e conheci um argentino que produzia na Argentina. O cara já estava produzindo artistas de blues desde a década de 90. E aí eu falei para ele, porra, eu tô querendo fazer um festival aqui na minha cidade, queria trazer o Pinetop Perkins. Ele falou, não, você não vai levar o Pinetop Perkins. Eu falei, porra, o cara tá falando para mim que eu não vou, por que eu não vou? Aí ele falou, não, cara, eu vou te explicar, o Pinetop já tá com uma idade muito avançada e ele não viaja mais para fora dos Estados Unidos. Né? Ele não tem família, ele mora num asilo, os caras cuidam dele, tem uma vida muito boa e tal, mas a idade é muito avançada, então ele toca só nos festivais ali internos, né? Ah, tá. Aí comecei a pegar amizade com o cara, e nessa ocasião eu fui convidado para ser endorse da fábrica de gaitas Hering. Aí com o endorse da Hering, eu passei a tocar na Expo Music, então eu tive mais contato com produtores, com artistas. Aí fui participar num festival internacional em Blumenau. Lá eu tive contato com uma porrada de gaitistas do mundo inteiro. E aí, através disso, sim, minha carreira foi decolando, né? Peguei muita amizade com o Jefferson Gonçalves, que é um gaitista brasileiro renomado também no mundo inteiro. E o Jefferson me apresentou pro O Jefferson tá vivo, né? Tá, o Jefferson tá super bem, cara. Ele tá tocando agora com o Júlio Bittencourt, um trio de música instrumental brasileira. Ele faz a gaita, né, assim, com gaita diatônica, de blues mesmo, mas tocando ritmos nordestinos. Ele é um dos grandes nomes. Tá super bem nessa parte, assim. Até ele tava agora em turnê na Europa, uns meses atrás aí. A gente tá sempre se falando, né? Eu falo assim que ele é um grande mentor meu, da minha carreira, tanto ele quanto o Adrian também, né, o argentino, que a gente tem muita história junto, né, a gente andou aí dando um tempo, sabe, assim, nas relações profissionais, mas é uma pessoa que eu quero muito bem, devo muita obrigação para ele, eu sou uma pessoa muito grata e muito fiel às minhas amizades, às minhas, sabe, assim, sou uma pessoa
que gosto de manter uma cumplicidade, sabe? E, então isso, assim, me faz ter essas amizades, graças a Deus, assim, como a sua, né, de muitos anos, né? Tem bons amigos de muitos anos. E foi aonde que essas coisas foram acontecendo, né? O Adrian, quando eu fui participar desse festival em Blumenau, ele estava em Navegantes e falou, pô, tô aí do lado, vou aí para te conhecer. E aí a gente se conheceu e já começamos a planejar de fazer coisas, né? Que ano que foi isso? 2000 e... Começo de 2000, né? 2003, 2004, por aí. É. E aí a gente foi falando, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí acabou que eu procurei o Ronaldo Sioff, lá na época era da Viola de Ouro, né? Procurei o Ronaldo lá na Viola de Ouro, eu sempre tive uma boa amizade com o Ronaldo também, faz tempo que eu não vejo até. E, Ronaldo, pô, eu tô querendo fazer um projeto assim, porque eu pensava em fazer um evento com uma feira de música também, com esse negócio da feira na cabeça. E depois a gente chegou na conclusão que não dava certo o lance da feira, né? Porque não tinha muito a ver. Já tinha uma feira que acontecia em São Paulo, né? Que era a feira nacional, todo mundo ia para lá e tal. E eu fui pensando no lance de festival. Aí conversei com ele, ele falou, não, pô, eu penso de repente que você poderia convidar alguém com um know-how de organização de evento e tal. Aí chamei uma pessoa, a gente começou a produzir junto, produzimos 7 anos juntos, e só que assim, a gente tinha uma incompatibilidade muito grande de ideias, né? E eu queria um festival popular, a pessoa pensava num festival mais elitizado, dentro do teatro, e o festival tinha que sair do teatro, tinha que se tornar uma coisa, um produto cultural para a população, para o turismo, né? A minha visão sempre foi essa. E eu consegui fazer isso sozinho, né? Enquanto todo mundo falava assim, o cara não vai conseguir fazer isso. Eu fiz sozinho, produzi um festival sozinho, eu e meu menino, na época aí com 12 anos de idade, me ajudando, tudo, né? E fizemos de um festival que era para 300 pessoas, mais ou menos, em média, um festival para mais de 10 mil pessoas circulando pelo evento, né? Você fez shows para fora, não só fora de Poços, mas fora do Brasil, né? Do Brasil também. Coisas assim que a carreira me levou. Eu participei de festivais de blues na Argentina, né? Eu toquei em Buenos Aires, toquei em Mina Claveiro, né? Em Córdoba, e acompanhando artistas internacionais também, né? Nordeste brasileiro, região Sudeste, Sul do Brasil. Só não fui para o Rio Grande, né? Mas viajei bastante, né? E para o norte do Brasil também, né? Mas Nordeste, viajei bastante dentro do Nordeste também, acompanhando John Primer, Dave Riley, viajei bastante com Dave Riley também, até aqui no sul de Minas também, viajei bastante com ele. Né? A gente tinha uma relação, né? Alguns músicos vinham, ficavam na casa da minha mãe, né? Uma casa simples, e os caras não esquentaram o globo com isso, né? Porque, na realidade, esses caras são artistas, assim, de uma cultura que você não faz ideia. Os caras têm uma fama internacional, são conhecidos no mundo inteiro, mas você vai ver o dia a dia dos caras, o cara tá ali dirigindo um caminhão, sabe? Com roupa de mecânico, todo... O outro trabalhando de serralheiro. Que é mais ou menos o universo do blues americano, né? O blues é isso aí, cara. Por isso que eu falo assim, quando você vê um blues sofisticado, às vezes os caras vêm falar pra mim, e o Joe Bonamassa, né? Mas você olha assim, é legal, mas não é. Tá muito produzido, né? O blues não é isso, cara. O blues não é isso. Você vê, eu trouxe aqui... O Joe Bonamassa é um grande artista, sem dúvida, mas é um outro segmento mesmo do blues. Eu acho assim, cara, que é uma coisa mais pop. Sabe, uma coisa mais vira pop. Pra esse lado mesmo. É igual, por exemplo, aquele cara que toca jazz, até me sumiu da cabeça agora aí, que é super bom também, o cara canta legal jazz, tudo, mas é uma coisa mais popularzinha, né, assim, mais comercial, vamos dizer assim, né? E tem artistas que acabam tendo esse perfil. O próprio B.B. King se tornou um artista
muito sofisticado para o blues. Ficou comercial, ficou pop, né? Aí você vê que ele começou a trabalhar com artistas que já não faz parte daquela cena. E rola um lance realmente assim de racismo, de, sabe, assim, os caras do blues mesmo, eu sei que os caras se sentem mal com isso. Né, os grandes mestres da tradição. Eu conheci alguns, né? Hoje já não existem mais muitos ainda na ativa. Tem alguns que ainda estão vivos, mas em péssimas condições de saúde, né? Devido a fatores de vida mesmo, doida e a própria idade, né? Pesando nos ombros e tal. Então, esses caras já não têm mais uma condição de vida legal. E a molecada que vai surgindo são poucos assim que agarram no tradicionalismo, né? É o mesmo que acontece com a música sertaneja aqui. Só que acaba sendo um pouco diferente, porque o blues ele ainda vai sobrevivendo. Você vê que vão pintando uns moleques novos, uns moleques que mandam muito bem, porque eu vejo que o blues ele sobrevive pela raça. Sabe, pela tradição cultural da raça afro-americana. Não somos nós aqui que estamos dando vida ao blues, né? Na verdade, eu não vejo essa função. Eu me vejo nessa função muito mais produzindo esses artistas do que tocando blues, por mais que eu seja fiel à tradição. Mas eu acho assim, eu acho que pode ir pintando uma cena nova do blues, e vou te dar um exemplo que você tem dentro da tua casa, que é o teu filho. De que existe essa galera nova que vai ser influenciada por você e por vários outros artistas no Brasil e nos Estados Unidos e no mundo, que vão querer se envolver com o blues porque vê alguém tocando uma gaita, vê alguém tocando um violão, do blues. Mas o Pedro, que é seu filho, proporcionalmente, acho que você já me falou isso, ele é melhor que você. Proporcionalmente ao tempo que ele está envolvido com isso. Ele é bom pra caramba. Sim, ele com 12 anos ele já estava dividindo palco com um artista internacional. Pois é, isso aí foi uma influência muito forte na vida dele. Ele é bom realmente. Claro, ele não tem a experiência que você tem, mas ele vai, na hora que chegar na sua idade, ele vai estar melhor que você hoje, eu acho. Então, se ele seguir o caminho, né? Eu vejo assim, sabe, com um pouco de frustração essa possibilidade. Por quê? Porque eu não acredito assim numa evolução cultural no bom sentido, né? Porque a coisa tá cada vez piorando mais, né? A gente vê pela própria cultura brasileira. Mas ainda sobre o blues, eu queria assim deixar muito mais do que eu, você sabe disso, que o blues, o tanto que influenciou vários estilos musicais, né? Desde lá da década de 50, o rock, o country, o folk, o gospel, e foi virando uma mistura toda. Existe o blues rock, eu acho que a cena do blues ainda é forte, mas não popular, no sentido popular nunca foi, né? Mas eu acho que ainda é forte, eu acho que ela nunca vai morrer, essa cena blues. Talvez no Brasil ainda esteja enfraquecida nesse momento, mas talvez ainda vá haver um boom, mas nos Estados Unidos ainda existe, ainda é forte. Não, é uma cultura, muito protegida, de certa forma. Sim, lá, eu acredito então, que sim. Tem lá The Blues Foundation, mas muitas vezes você vê assim, por exemplo, ícones da história do blues, que às vezes os caras lá também cometem erros que para nós, assim, especialistas, a gente fica indignado, né? Então, por exemplo, assim, às vezes espera o cara morrer para colocar o cara no Hall of Fame, entendeu? É complicado, você vai ver aí a influência que esses caras deram na transformação da música. Sem dúvida. Porque se não tivesse esses caras, se não tivesse Muddy Waters, se não tivesse Chuck Berry, se não tivesse Howlin' Wolf, né, não teria Rolling Stones, não teria Beatles, cara, não teria Elvis Presley, né? Então, assim, e o Elvis, cara, ele nasceu em Tupelo, né? Eu acho que é Tupelo que fala, não sei como é que pronuncia isso, mas que é uma cidade do Mississippi. Então ele nasceu no berço do blues, você vê que a origem dele ali foi blues. Ele começou praticamente cantando blues. Você pega Well, since by my baby left me,
né? É blues, cara, né? Então, well, that's alright, mama, that's alright for you. Então, você vê o que essas influências causaram, né? O próprio rock inglês, ele se desenvolveu a partir do momento que os Stones vieram para os Estados Unidos para aprender com esses caras do blues. Os Stones, sem dúvida. O próprio Led Zeppelin, né? Porque você vê, o próprio Led gravou diversas músicas de Willie Dixon. Os caras chegaram, The Animals, esses caras tudo tocaram com essa nata do blues. E quem levou esses caras para a Inglaterra foram os Stones. Porque os Stones vieram aqui, foram para lá, pô, vamos fazer um festival aqui, aí fizeram seus contatos lá, não sei exatamente como que isso aconteceu. Mas os caras fecharam os contratos, começou a ter aqueles American Folk Blues Festival. Isso aconteceu da década de 60, comecinho da década de 60, até a década de 80. E o Rolling Stones está aí até hoje, não por acaso, né? Não por acaso, não por acaso. Os caras são fenomenais. São fenomenais e estão até hoje. Independente de ser melhor, né? Mas eu ainda acho que é a maior banda, né? De rock, né? No sentido de rock and roll, é a maior banda. Longevidade e tudo mais, né? De influência. E por falar nisso, eu queria que você deixasse para a gente encerrar essa conversa muito boa do meu amigo de infância. Alguns nomes do blues, para quem não conhece ou não tem tanta referência, e deixar 3 filmes. 2 você já falou, mas pode falar de novo. 3 filmes para essa galera nova. E esses 2 filmes que o Lu falou, assisti, são muito legais. Eu tenho até o LP do Crossroads, inclusive. Lembro do Blues Brothers. Eu lembro de pegar a fita de videocassete na sua casa para assistir de novo. Você me emprestou uma vez. Mas cita uns 5 ou 6 nomes. Fita VHS. Videocassete. Alguns bons nomes do blues para essa galera nova e também alguns filmes. Para gente encerrar com chave de ouro. O que acontece? Assim, o blues ele tem 2 períodos, né? O anterior à guerra e o pós-guerra. O pós-guerra, ele teve uma transformação muito grande, porque assim, ele saiu do country blues, aquela coisa do violão, o violão e gaita ali, para uma banda com corpo, com piano, piano, guitarra, baixo e tal, eletrificado, né, amplificado. Então, eu gosto mais desse blues, né, que é o blues de Chicago, estilo Chicago, né, que foi o que deu a origem ao rock and roll. Então, assim, eu acho que as maiores referências que a pessoa pode ter é escutar Muddy Waters. Se a pessoa pesquisar Muddy Waters, ela vai encontrar um caminhão de coisas. Foi Muddy Waters que influenciou os Rolling Stones, foi Muddy Waters que influenciou Led Zeppelin, Little Walter. Elvis Presley gravou My Baby, Don't Tell No Children, My Baby. É Little Walter. Uma composição, inclusive, do Willie Dixon. Então, se parte para aí, olha, Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, Howlin' Wolf, né, Bo Diddley, Bobby Bland, B.B. King, né, tem muitos artistas bons, né, Magic Slim. Eu gosto muito de um guitarrista que chama Smokey Wilson, é um cara que eu escuto bastante também, mas tem muitos artistas. E assim, eu acho que o Muddy Waters é um artista que é uma puta referência, porque para quem gosta de gaita, os melhores gaitistas da história tocaram com ele. Todos. Sabe? Então, eu acho assim, é uma referência muito forte. Sim. Em filmes, né? O Crossroads é uma referência legal, porque conta a história do Robert Johnson, né? Que tem aquela lenda de que fez um pacto com o diabo para aprender a tocar. Tudo conversa fiada. Com a participação do Steve Vai. Steve Vai, Frank Frost, com gaitas de Sonny Terry, trilha sonora de Ry Cooder. Trilha sonora sensacional. É um filme sensacional. E com o Ralph Macchio, né, que é o Karate Kid, né? Sim. E tem também o The Blues Brothers, né, que tem filme 1 e o 2. O 2 também é bem interessante. Aparece ali alguns artistas mais modernos, como o Blues Traveler, né, que já é uma banda assim, já mais voltada para o rock, mas tem um som legal também. E tem também o Cadillac Records,
que é um clássico maravilhoso que conta justamente a história, né, de quando o Chuck Berry conheceu esses caras, foi gravar e foi lançado. É bem legal. Que legal, ver lá, o Cadillac Records, legal. Olha, que bom, cara. Aí, ó, tem muita coisa. Tem muita blues, coisa. Muita coisa para acontecer ainda no mundo e assim espero que aconteça. Pro mundo e pro você. Valeu. Obrigado, Lô. Obrigado. Bem-vindo. Luciano Boca, grande referência Prosa do blues boa. em Poços de Caldas. A gente tem muita história Brasil para e contar, mundo. né? Grande Luciano Boca. E aproveita, é claro, para acabar com essa fama de que eu não pago café para as pessoas. Esse aqui eu também não paguei, eu ganhei da Casa do Colono, que é o local onde a gente grava o Rock Café. Obrigado, Adriana, sempre. Ó, cheirinho tá maravilhoso. A Adriana nos proporcionou esse café e eu estou passando ele para o Luciano Boca. Obrigado. Obrigado. Nossa, eu vou tomar com muito gosto. O cheirinho, ó, ótimo. Maravilhoso. E lembrando, é claro, dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e, claro, acione o sininho para receber as notificações das próximas gravações do Rock Café. E obrigado, Clara Poços-Net, que abraça a ideia do Rock Café já há alguns anos conosco. Obrigado, Michael. Obrigado, Secretaria de Cultura. E obrigado à Casa do Colono. Valeu!